Ora, tomem os vossos lugares, se faz favor. Acho que depois de esperarmos uns minutos para esperar que as pessoas se sentem, podemos começar. Ora, é uma honra e uma alegria poder apresentar, em nome da Ciência Viva, a primeira conferência de Natal Ciência Viva, em parceria com uma instituição científica, que a Ciência Viva vai querer organizar regularmente, à semelhança das Christmas Lectures da Royal Institution of London, que se organizam desde 1825, e portanto nós também temos esperança que daqui a 100 anos, ou 180 anos, estejamos a dizer que começaram em 2012. E este ano, esta primeira conferência de Natal é em parceria com o LIP, na sequência de uma conferência que teve aqui lugar hoje, durante o dia, amanhã, da rede IDPASC. E temos dois oradores que nos vão falar, o professor João Magueijo e o professor Sérgio Bertolucci. Para apresentar o professor João Magueijo, eu chamo o professor Jorge Dias de Deus. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Disseram para eu dizer umas palavras sobre o João Magueijo e ao mesmo tempo acrescentaram para não demorar muito. Eu vou tentar fazer isso. O que é que há a dizer sobre o João Magueijo? É um físico reconhecido, é um português e é um alentejano que se atreveu a questionar o Einstein nas questões fundamentais da relatividade e da velocidade da luz. Depois passou para outro físico, jovem físico italiano, muito famoso, o Ettore Majorana, e contou o mistério da sua morte, em que ele apanhou o barco em Palermo, salvo erro, Palermo, para chegar a Nápoles, o paquete, e nunca chegou a Nápoles. Ou então foi ao contrário a história, mas isso, ele nunca chegou a Palermo. Eu penso que o João vai esclarecer isso tudo, vai certamente impressionar-nos com as suas ideias e com os seus modelos, mas sobretudo a sua capacidade de reinventar as coisas de uma maneira apelativa, misteriosa e que é capaz de atrair os muitos leitores que ele tem um pouco por toda a parte. Portanto, é este o João Magueijo, nas poucas palavras em que eu tinha. Obrigado. Está a funcionar? O microfone? Está a funcionar? Muito obrigado pelo convite. Eu devo dizer que isto são duas palestras, não são uma, são duas palestras pelo preço de uma. Eu vou falar sobre uma pessoa e sobre uma partícula, os quais têm o mesmo nome. Vou falar sobre o neutrino de Majorana, portanto vai haver uma parte desta palestra que é física. E vou falar sobre Ettore Majorana, que é este senhor que está aqui. Que tem realmente uma biografia muito interessante e aprende-se muito sobre o que é fazer ciência e as implicações de fazer ciência. Um guia de pronúncia, para começar. O Majorana é siciliano, que é o equivalente italiano de ser alentejano, acho eu, mas basicamente o J não se pronuncia como os portugueses pronunciam. Pronuncia-se como um I, mas é Majorana, não é Majorana, Majorana, já aprenderam. Houve um famoso físico, um famoso astrónomo britânico, que eu não vou dizer o nome, que recentemente congratulou-me de ter escrito um livro sobre marihuana, uma vez mais uma coisa diferente. Portanto, é Majorana, não é essas outras coisas que eu referi, não sei nada disso. E este senhor é muito famoso por duas coisas. Para começar, entre os físicos é famoso por causa do neutrino de Majorana, e eu vou explicar o que isso é, vai ser basicamente um ponto de partida para isso. Na imprensa italiana é famoso por uma coisa mirabolante. Em março, um dia em março de 1938, apanhou um barco de Nápoles para Palermo e nunca mais foi visto. É uma história um tanto difícil de contar, por várias razões, que é uma história dolorosa, de certa maneira. É possível que tenha sido suicídio, mas não é garantido, eu já vou explicar o que é que aconteceu. Ele, de facto, deixou duas cartas, vou ler uma delas. São cartas, no mínimo dos mínimos, muito ambíguas. Isto é uma carta que ele mandou ao patrão, em Nápoles. Caro Carelli, tomei uma decisão que se tornava inevitável. Não há nela ponta de egoísmo, embora compreenda os inconvenientes que o meu desaparecimento inesperado possa causar aos estudantes e a ti. Também por esta razão peço desculpa, mas acima de tudo por ter traído toda a confiança, a amizade sincera e a simpatia que me dispensaste nos últimos meses.
Peço ainda que me relembres a todos aqueles que conheci e me afeiçoei no teu instituto. Todos guardarei as melhores recordações, pelo menos até às 11 horas da noite de hoje e quem sabe até para além disso. É uma carta um bocado ambígua, digamos assim. A família deixou uma carta talvez menos ambígua, disse à minha família: só tenho um desejo, que não se vistam de preto, se quiserem seguir os costumes, usem então, mas não por mais de 3 dias, algum sinal de luto. Depois disso, recordem-me, se puderem, nos vossos corações e perdoem. Bem, é óbvio que são cartas muito tristes, mas é um bocado difícil de julgar. Há uma ambiguidade aqui que pode querer dizer, realmente pode ser lido como uma carta de suicídio, pode ser lido como fugir e começar uma segunda vida. E eu vou explicar mais adiante o significado destas duas possibilidades. Seja como for, a verdade é que ele não foi nem uma coisa nem outra. Ele, de facto, tomou o barco em Nápoles para Palermo, mas chegou a Palermo. E no dia seguinte mandou uma carta para Carelli, para o patrão, a dizer: espero que tenham chegado ao mesmo tempo, telegrama e carta. O mar rejeitou-me e amanhã regresso ao Alberto de Bolonha, que era onde ele estava em Nápoles, talvez viajando com esta folha de papel. No entanto, decidi abandonar o ensino. Não me tomes como uma heroína ibseniana, porque o caso é completamente diferente. Estou à tua disposição, mais detalhes. E é claro, isto foi a altura em que ele desaparece completamente da face da Terra. Entre Palermo e Nápoles desaparece, depois de ter cancelado as cartas iniciais. Isto estabelece exatamente aquele tipo de mistério de história de detetives que, enfim, que tem atraído tanta gente ao longo destes anos. É verdade que o corpo nunca foi encontrado, portanto, se foi suicídio, o corpo nunca foi encontrado, o que cria um bocado esta ambiguidade ainda mais. Ele foi avistado várias vezes nas semanas que seguiram ao pé de Nápoles. Nos anos 50 foi avistado na Argentina, em vários lugares, mas começou a ser avistado tanta vez que basicamente é a situação em que se encontra. O Elvis Presley, e inclusive a princesa Diana já foi vista várias vezes depois de ter morrido. Portanto, basicamente o Majorana tornou um bocado esse estatuto de mito, digamos assim, e é um bocado difícil de julgar exatamente o que é que terá acontecido. Por exemplo, a banda desenhada italiana, eu recomendo altamente a banda desenhada italiana, chama-se Fumetti. São lindíssimos e o Majorana aparece em várias histórias de banda desenhada. Esta é a minha preferida, por exemplo, é uma teoria que eles têm. Segundo a teoria desta banda desenhada, o Majorana caiu na 5ª dimensão, estava a fazer experiências e caiu na 5ª dimensão. Ora, a 5ª dimensão só os gatos é que conseguem ver, de acordo com esta banda desenhada. Portanto, obviamente os gatos estão a olhar para ele, mas a senhora que está aqui não consegue ver onde é que os gatos estão a miar. É uma possibilidade, obviamente. Portanto, tem-se tornado basicamente um mito desde que desapareceu. Isto, no fundo, é um bocado difícil dizer o que é que terá sido a causa do desaparecimento de Majorana, mas é importante não esquecer que isto acontece numa altura um tanto conturbada na história da Europa. 1938, Hitler, Mussolini estão em aliança. Como eu vou explicar, o Majorana é um físico nuclear e nos deixou muitas coisas na física nuclear. Normalmente, quando as pessoas entram em crise, não há só um fator, há muitas coisas. Mas isto certamente terá sido um fator possível. O fator como eu vou explicar mais adiante, o fator das implicações éticas está a trabalhar na ciência, numa coisa que de facto foi tão relevante historicamente como se viu, não é? Para voltar à banda desenhada, esta é uma outra explicação, é que ele foi raptado por extraterrestres. E segundo aqui, se eles conseguirem levar a cabo o plano deles, será o fim. Neste caso, os extraterrestres a tentarem destruir a humanidade. Isto, obviamente, é uma piada, não é sério, mas eu acho que é óbvio que havia um certo ambiente na Europa de cataclismo, que as coisas iam acabar mal, que havia uma grande desgraça, não eram os extraterrestres, obviamente, mas havia um bocado aquele ambiente que as coisas, e a ciência fazia parte disso, as coisas iam entrar por uma espiral muito desagradável. Isto aconteceu basicamente na mesma altura. Ok, eu disse que eram 2 palestras, voltamos à segunda palestra. Pronto, a primeira parte é sobre a pessoa. O que é curioso é que a partícula a que Majorana está associado, o neutrino, ela própria cria um paralelo com o personagem. O paralelo é o seguinte: existe de facto um mistério de desaparecimento de energia em volta do neutrino também. Há um processo nuclear chamado de radiação beta. Portanto, vou explicar rapidamente, muito sucintamente e com uma simplificação o que isto é. Portanto, temos um núcleo, temos um neutrão dentro do núcleo. Portanto, a boca do bicho quer dizer a carga do animal. Portanto, basicamente isto é um neutrão, isto é um próton. E o que acontece neste processo é que o neutrão torna-se num próton e emite um eletrão, que é o raio beta. E, obviamente, pode-se perguntar qual é que é a energia do raio beta. E a energia do raio beta devia ser simplesmente a diferença, é muito fácil, E igual a mc², a gente sabe isso, enfim. Temos a massa do núcleo mãe, a massa do núcleo filha,
Diferença de massas, massa vezes mc², dá uma energia, devia ser a energia que esta partícula levava. Ora bem, isto é a expectativa, o que acontece é exatamente o oposto. Acontece que este raio beta, invariavelmente, em vez de levar esta energia que se estava à espera, leva menos energia. Há sempre um déficit de energia, nunca há uma energia única, pode ser há um espectro de possibilidades, mas há sempre um déficit de energia entre aquilo que se estava à espera, que o elétron levasse e aquilo que de facto leva. Grande mistério, uma vez, é mais o personagem e a partícula, há um paralelo. A solução é um bocado complicada. Niels Bohr, o famoso Niels Bohr, chegou inclusivamente a sugerir que a lei de conservação de energia que se ensina às criancinhas nas escolas podia estar errada. Podia ser simplesmente um fenómeno que era válido em média, macroscopicamente, mas que não seria válido para partículas. É claro que isto é um disparate, pensa um bocadinho nas implicações disso. O que aconteceu foi que Pauli eventualmente propôs isto, a solução de desespero de causa de Pauli foi esta. Havia um terceiro homem aqui, havia uma terceira personagem. O que se via era isto e isto, mas havia de facto uma personagem aqui metida ao barulho também, chamada Neutrino. Neutra, uma vez mais a boca é neutra. Fantasmagórica, porque obviamente podia interagir pouco, porque a gente nunca tínhamos visto. Mas basicamente o que se passava é que a energia disponível estava a ser partilhada entre estas duas partículas. E que, portanto, não havia uma falta de conservação de energia, havia conservação de energia, mas estávamos só a medir uma parcela e não o total. Isto acho que indica muito sobre a maneira como os cientistas pensam. Isto é uma hipótese teórica, foi talvez das primeiras vezes que se postulou uma partícula. E durante muito tempo isto foi considerado de má nota. Uma coisa engraçada que não se sabe muito é que o Pauli, na altura, o cientista que propôs o neutrino, estava a passar por um período de crise enorme. Dava sempre bêbado, por exemplo. Ia dar aulas bêbado. E teve que ser psicoanalisado por Jung. E realmente a opinião dele é que a ideia do neutrino é esse filho desnaturado nascido na crise da minha vida. E durante muito tempo realmente não houve grande respeitabilidade na hipótese do neutrino, até, obviamente, a era nuclear ter começado. E então, nos anos 50, foi de facto descoberto o neutrino como partícula. E não como hipótese. E, portanto, em sumário, este é basicamente o mundo científico em que o Majorana vem ao mundo. Isto, de facto, é o berço de Majorana, ter a fotografia na casa dele em Palermo. E se é uma coisa que eu posso dizer sobre a família, é que, basicamente, parece ser uma fábrica de produzir génios. Há qualquer coisa na família em que precocidade, meninos prodígios, parece ser uma coisa realmente genética que aparece na família todas as gerações. Para dar um exemplo, o Majorana era capaz de fazer raízes cúbicas de cabeça quando tinha 4 anos. Disparate completo. E, portanto, isto é o tipo de família, de ambiente familiar que havia. Isto, obviamente, cria pessoas muito desequilibradas, é natural. Eu acho que é óbvio que, por exemplo, a mãe dele era uma mãe muito siciliana, que quer dizer que era uma mãe muito dominante. Dos 5 filhos, só 2 é que casaram, os outros viveram com a mãe até ao fim. Havia imensos problemas, obviamente, associados a meninos prodígio. Por exemplo, o Majorana era muito tímido, tinha imensos problemas de relacionamento com os outros, imensos problemas de relacionamento com mulheres, acima de tudo. Isto vai ser relevante a mais tarde. Enfim, o que acontece é que, obviamente, quando ele entrou na universidade, obviamente, vai criar imensos problemas. Começou um curso de engenharia, Roma, não exatamente a coisa mais adequada. Era um pesadelo total para os professores. Imagine-se o que é a mentalidade de tirar raízes cúbicas de cabeça comparado com um curso de engenharia, não é? E as coisas teriam ficado por aí. Basicamente, teria sido tudo ao nível de truques de circo. Não se tivesse dado a seguinte coincidência em Roma na mesma altura. A Itália tem uma tradição enorme em 2 coisas. Uma delas é produzir qualidade. Pessoas geniais. Outra é incorrupção. E normalmente o que acontece é que a corrupção consegue suprimir a qualidade. Portanto, produz qualidade e depois suprime-a. É uma coisa horrível, mas de vez em quando, por fatores completamente aleatórios, na Itália, acontecem microcosmos em que realmente essa qualidade é protegida. E realmente as coisas florescem de uma maneira única, acho eu. Isso aconteceu exatamente neste lugar. Por acaso consegui entrar, isto faz parte do Ministério do Interior, tem uma prisão de alta segurança lá dentro, eu consegui saltar a vedação e entrar lá para dentro. Porquê? Porque havia um jogo de futebol entre o Lazio e o Roma. E obviamente a polícia estava toda a ver o jogo, ninguém quis saber de mim para nada. Mas isto para dizer que realmente houve um senhor siciliano, um político muito astuto, chamado Corbin, que realmente pôs-se a criar um grupo de físicos nucleares em volta do Fermi, o famoso Enrico Fermi, o qual realmente revolucionou completamente a física nuclear.
nessa altura. E não foi só exatamente a ciência que eles faziam que foi importante, é mais o ambiente em que a faziam. Era um bocado aquele tipo de coisa, você deve estar a brincar, Sr. Feynman. Havia um bocado aquele ambiente de partidas, de apostas. Por exemplo, faziam apostas quem era capaz de resolver equações diferenciais mais rapidamente. Tinham uma quantidade de alcunhas, por exemplo, o Fémer ao Papa, por aí afora. E consegue-se ver imediatamente que isto é o ambiente perfeito para o Majorana. Por exemplo, ele ganhava sempre as apostas, conseguia resolver as equações diferenciais mais depressa. O que eu acho que é relevante aqui é a alcunha dele. A alcunha do Majorana, nesta altura, era o Grande Inquisidor. E a razão, de certa maneira, é óbvia. Era uma pessoa muito crítica, tinha uma capacidade enorme de descobrir erros no trabalho dos outros e de ser muito crítica em relação a si próprio também. Nunca publicava nada. Portanto, era temida, era uma pessoa altamente temida. E o Grande Inquisidor, acho que revela bem o tipo de imagem que ele tinha dentro do Fermi. E foi exatamente nesta área em que ele realmente deixou a marca mais importante. A área da física das partículas e das antipartículas. Do que é o mundo, o que é o antimundo, o que é a matéria, o que é a antimatéria. O grande problema que se estava a deparar a física na altura era o problema de unificar a relatividade especial, por um lado, e a mecânica quântica do outro. Portanto, Einstein tinha proposto a teoria da relatividade restrita, em 1905. A mecânica quântica tinha explodido nos anos 20, mas não havia uma maneira de unificar as duas. Isto é um problema matemático, e é um problema matemático que não tem uma solução única. É o tipo de coisa em que realmente há várias soluções e, no fundo, acaba por ser uma questão experimental qual delas é que é correta. E o que este senhor tinha acabado de propor, Dirac, vamos falar um bocadinho de física agora, o que ele tinha acabado de propor era exatamente uma equação relativista para o eletrão, quântica, mas para a qual havia também um antielétrão ou um positrão. O argumento é um bocado estranho, um bocado escanifobético, mas basicamente o que ele descobriu é que se metemos a teoria da relatividade dentro da mecânica quântica, aparecem estados com energias negativas. Ora bem, estados com energias negativas é uma muito má educação em física, porque isso basicamente quer dizer que as coisas não são estáveis, é uma grande balbúrdia. Sempre que há energias negativas, obviamente há a possibilidade de cair por ali abaixo e, obviamente, pôr a energia toda no mundo exterior. Portanto, há um problema enorme. É o equivalente de ser mal criado na física, ter energias negativas. E o que o Dirac fez, assim que descobriu isto, foi o seguinte. Ele fez uma brincadeira com o vácuo. O que é o vácuo? É um nada, é um estado. Ele definiu o vácuo como sendo o estado em que todas estas energias negativas, que estavam a causar tantos dissabores, estavam completamente preenchidas. Isto é um nada. O nada é uma situação em que toda esta banda de energias negativas, antissociais, digamos assim, estão completamente preenchidas. Ora, isto tem implicações. A implicação mais óbvia é o que é uma coisa. Se o vácuo é aquilo que eu disse agora, o que é a existência, o que é uma coisa. E, obviamente, um exemplo é um eletrão com energia positiva aqui, por exemplo. É uma possibilidade. Mas outra possibilidade é não haver, é haver um buraco nas energias negativas. Ora bem, uma falta de energia negativa e uma falta de carga negativa é uma energia positiva, portanto não há problema com isso, mas a previsão é que esta coisa, este buraco no fundo, é uma partícula muito parecida com o eletrão, a mesma massa, mas com a carga oposta, é o positrão. E esta exatamente foi a implicação da teoria de Dirac. Tem implicações óbvias, por exemplo, se houver aqui um buraco, se houver aqui um eletrão, ele pode saltar cá para dentro, portanto desaparece, fica-se com o vácuo. A energia, obviamente, é emitida como fotões, portanto a matéria pode ser aniquilada com a antimatéria, por causa deste fenómeno. Ora bem, o que é que o senhor Inquisidor pensava sobre isto? Um disparate completo. Basicamente, todo o trabalho do Majorana é uma reação contra Dirac, contra esta ideia das energias negativas, de redefinir o vácuo. Tudo isto para ele era um disparate total. E a maior parte do trabalho de Majorana é isto. Eu vou explicar mais tarde o que é que isto é, mas basicamente é uma tentativa de reformular a relatividade restrita e a mecânica quântica conjuntamente, sem ter energias negativas, sem ter toda esta confusão de antipartículas, etc, etc. Ora bem, enquanto tudo isto estava a passar, obviamente, como eu já disse, não é exatamente que as coisas fossem muito normais em volta deste grupo da Via Panisperna. Obviamente eles estavam muito contentes com a física que faziam, com o trabalho que estavam a levar a cabo. Mas a Itália era um país fascista desde 1920. Aliás, no sentido original do termo, a palavra fascismo é italiana. E nos anos 30 estava a entrar numa fase, digamos, completamente lunática, em que o Mussolini estava com pretensões coloniais, a invasão da Etiópia, por exemplo, várias coisas. E, ao mesmo tempo, em 1936, 37, aliou-se com Hitler.
E é aqui que a história começa a ficar um bocadinho duvidosa. Uma coisa é os físicos estarem preocupados com o que é o vácuo, o que é a matéria, o que é a antimatéria. Outra coisa é este ambiente social e político em volta deles. E uma coincidência um bocado estranha que aconteceu em 1934. Ora bem, por trás daquele edifício que eu vos mostrei, há um lago com peixinhos. É muito engraçado. Eles faziam imensas experiências lá dentro. Experiências nucleares. Basicamente utilizavam o lago como um moderador no reator nuclear. Vejam lá, coitados dos peixes, devem ter apanhado cancro ou coisa assim. Mas pronto. E uma das coisas que eles descobriram nesta altura, acidentalmente, foi uma coisa chamada neutrões lentos. Neutrões lentos é o bisturi ideal da física nuclear. É uma maneira de, enfim, descobrir o que é a matéria, de que é a matéria é feita. Como não tinham mais nada que fazer, o que eles decidiram fazer foi bombardear com neutrões lentos, descobertos aqui, todos os elementos da tabela periódica. Portanto, pegaram a tabela periódica, hidrogênio, hélio, lítio, foram por aí afora, e mais nada que fazer, bombardearam tudo, e mais alguma coisa que encontraram, com neutrões lentos. E normalmente o que acontece é uma coisa engraçada. O que acontece, o neutrão chega-se ao núcleo, fica cá dentro, e há um processo de radiação beta, como eu descrevi há bocado. Ora bem, entre aqui e aqui fica um próton a mais cá dentro, portanto salta-se para o elemento seguinte na tabela periódica. O que quer isto dizer? Há uma transmutação, digamos assim, para o elemento seguinte na tabela periódica. Enfim, continuaram 1, 2, 3, 4, 5, elemento por aí fora, até que chega ao elemento 92, que é o urânio. E o urânio, obviamente, é o último elemento da tabela periódica que existe naturalmente. Portanto, é claro que as coisas iam ser engraçadas. Eles bombardearam, em 1934, bombardearam o urânio com neutrões lentos. E o que é que acontece? Acontece uma exceção. Em vez de acontecer isto, ou melhor, isto também acontece, o que acontece é que, basicamente, o núcleo parte-se em dois, liberta mais neutrões, os neutrões, por sua vez, voltam a repetir o processo, entramos numa reação em cadeia, que de facto, não é isto que aconteceu em Roma, obviamente, mas o processo que está por trás da bomba atómica é exatamente aquilo que acontece quando se bombardeia urânio com neutrões. E a coisa mais engraçada é que eles não repararam nisto. A ideia deles é que realmente tinham produzido um elemento mais a seguir, na tabela periódica, um novo elemento, até lhe chamaram mussolínio. Vejam lá. E não conseguiram reparar que realmente as coisas eram completamente diferentes. E porquê? Precisamente porque a teoria vigente das forças nucleares, que era devida a Heisenberg e a Majorana, proibia o fenómeno da fissão nuclear. Portanto, é um bocado uma tragédia o que é que acontece aqui, de certa forma. Será ou não será? Até dá arrepios o que é que poderia ter acontecido se o processo de fissão nuclear tivesse sido descoberto 5 anos antes da sua descoberta oficial. Se pensarmos um bocado nas implicações políticas, de facto, é capaz de não ter graça nenhuma. Mas, basicamente, a pergunta é, será que o Majorana terá reparado no erro que eles tinham feito? Era uma das coisas que ele conseguia fazer, tipicamente, era descobrir os erros que os outros faziam. Ora bem, nesta altura o Majorana estava completamente fora da circulação. Em 1933, 34, aconteceu uma série de desgraças ao Majorana que, basicamente, a relação com os rapazes entrou em colapso completo. O positrão de Dirac foi descoberto, que causou um desgosto enorme. Ele era contra aquilo completamente. Tinha imensos problemas de saúde, problemas familiares completamente escabrosos, em que eu não vou entrar. Mas, de qualquer maneira, o resultado final foi que, enquanto se passava todo este ambiente político, todas estas descobertas que levaram à fissão nuclear, foi isto que aconteceu. O Majorana, em agosto de 1933, fechou-se num quarto e não saiu do quarto durante 4 anos. Que é uma coisa um bocado brutal, mas, obviamente, a gente não sabemos se terá sido colapso intelectual, se terá sido depressão. Não é uma coisa muito normal estar 4 anos metido num quarto. Acho que é uma coisa... É óbvio que houve um problema imediatamente que ninguém compreende exatamente o que é que terá passado, mas terá sido talvez o precursor daquilo que aconteceu mais tarde, em 1938, quando ele desapareceu. Os nossos amigos da banda desenhada, obviamente, têm uma explicação para tudo, e aqui está ela. O narrador, é quase certo que o Majorana sabia exatamente o que ia acontecer, intuir o poder destrutivo da descoberta. A física está no caminho errado, estamos todos no caminho errado. É verdade que ele disse isso, não se sabe se o contexto será exatamente o contexto da fissão nuclear ou não. Entretanto, 4 anos passaram-se, ele decidiu sair do quarto ao fim de 4 anos e fez uma coisa muito estranha que ninguém estava à espera, concorreu a uma cátedra. Houve um concurso, aliás, houve 3 cátedras que foi a concurso, e obviamente em Itália estas coisas são divertidíssimas. Em Itália, quando há um concurso, toda a gente já sabe quem é que vai ganhar e o resto é teatro. Portanto,
Mas neste caso aqui o que aconteceu é que ainda por cima, ele, obviamente, quando ninguém estava à espera, inesperadamente concorreu, e o efeito foi que causou uma confusão tremenda, e a confusão é que, inclusivamente, uma das pessoas que iria ganhar era a filha do Ministro da Educação, por exemplo. Obviamente agora o Maiorana teria que ganhar uma das cátedras, que era a melhor pessoa, obviamente, de todos os que estavam no concurso. Enfim, uma grande balbúrdia que acabou com uma nova cátedra especial em Nápoles a ser criada em janeiro de 1938, o que, claro está, abre o capítulo final desta história. Mas antes de entrarmos nesse capítulo final, convém mostrar que o neutrino de Majorana foi exatamente o artigo que ele levou ao concurso. E a história é muito engraçada. Basicamente, deixa-me mostrar o que é um neutrino de Majorana. Há uma maneira alternativa de olhar para a antimatéria. Em vez de ser buracos na energia, no mar de energia negativa, nós podemos considerar as antipartículas como partículas, mas a andar para trás, no tempo. Isto pode parecer um bocado abstruso, um bocado confuso, mas na realidade é uma reinterpretação e é equivalente daquilo que eu disse há bocadinho. Portanto, uma falta de energia negativa, uma falta de carga negativa, é no fundo uma energia positiva, uma carga positiva. Ora bem, como as coisas são sempre emitidas ou absorvidas, o resto é metafísica, obviamente emitir energia negativa é a mesma coisa que absorver energia negativa e vice-versa. Portanto, pensando um bocado nestes termos, obviamente, esta interpretação faz sentido. O exemplo que eu gosto de dar é exatamente a ideia de um comboio de energia negativa aparecer numa estação. É a mesma coisa que um comboio de energia positiva desaparecer. Portanto, chegar a uma estação com energia negativa ou partir com energia positiva é exatamente equivalente. Portanto, podemos usar esse truque, imaginar um comboio de energia negativa de Londres para Paris. Obviamente, chegar e partir é o inverso, quando a gente inverte as energias, exceto que andamos no passado, obviamente. A imagem equivalente, no fundo, é partir no futuro de Paris e chegar a Londres no passado. Portanto, é uma maneira um bocado difícil de ver as coisas, mas no fundo é a maneira como os físicos fazem contas. Físicos de partículas, LIP, esta gente toda que aqui está, que organizou isto, fazem contas exatamente assim, com bonecos, com bonecada deste género. E é uma coisa engraçada, por exemplo, a maneira como a aniquilação de um eletrão-positrão pode ser vista desta maneira, inclusive. Chama-se isto um diagrama de Feynman. E o que acontece é exatamente isto. Portanto, é a mesma coisa que um eletrão fazer marcha atrás no tempo. Portanto, aniquila-se no sentido de que não há nada no futuro, só há os dois fotões. Está bem, há aqui uma coisa chamada partícula virtual de permeio, mas é um detalhe. Mas, basicamente, uma maneira de reinterpretar a aniquilação de matéria e antimatéria, em vez de ser um eletrão a saltar para dentro de um buraco de energia negativa, pode ser simplesmente meter marcha atrás na seta do tempo. Isto é um bocado esquisito. Não sei se conhecem um livro de Martin Amis chamado A Seta do Tempo. É lindíssimo, basicamente é tudo a andar para trás. Há uma descrição horrorosa que é puxar o autocolismo com a seta do tempo para trás. É uma coisa completamente pavorosa, vocês não querem saber. Mas se lerem esse livro, habituam-se facilmente a esta ideia de que realmente inverter a imagem, a seta do tempo, é exatamente aquilo que liga partículas e antipartículas, o mundo e o antimundo. Ora, o que o Majorana fez foi exatamente evitar esta dualidade. O neutrino de Majorana, de certa maneira, é uma sobreposição das duas setas do tempo. Portanto, a mecânica quântica permite sobreposições de coisas opostas. Por exemplo, o gato de Schrödinger, que está vivo e está morto, pode ser uma sobreposição das duas. Uma ideia um bocado estranha, mas pode ser. Portanto, o título desta palestra é Partícula e Homem, qual deles o pior? Bem, neste caso, basicamente o neutrino de Majorana é exatamente isto. É uma sobreposição de uma seta do tempo para a frente e para trás. Portanto, o neutrino de Majorana é a sua própria antipartícula. Portanto, não existe aquela dualidade de energias negativas, etc., com o neutrino de Majorana. Ok, portanto, foi basicamente esta a física que ele nos deixou quando foi para Nápoles. E em janeiro de 1938, 3 meses da crise, da grande crise, enfim, ele vai para Nápoles. E o que se passa exatamente em Nápoles é um bocado ambíguo, não é completamente óbvio o que é que se passa. Por exemplo, se ampliarmos esta fotografia, é óbvio que o rapaz está com má cara. E não é completamente óbvio, obviamente, uma pessoa que teve 4 anos fechada no quarto, enfim, é normal que esteja com uma cara destas, mas de certa maneira as coisas estavam a correr bem. Por exemplo, ele dá aulas, pela primeira vez ele deu aulas e correu bem, correu otimamente. E começou a fazer investigação ativamente, teoria de grupos, coisas que estamos a usar hoje, ao fim de 80 anos estamos a usar. Ele desenvolveu isso nessa altura, nesses 3 meses. As coisas estavam a correr bem, mas é óbvio que há qualquer coisa que não corre exatamente bem. E um dos leitmotivs, uma das coisas que realmente se nota imenso e que levaram à depressão dele, como eu disse, é a timidez crónica, uma timidez patológica e uma incapacidade de relacionamento com mulheres. Eu acho que é completamente óbvio que é um fator da depressão dele. Ora, acontece uma coisa muito engraçada. Ele chegou à aula, a primeira aula que ele foi dar, havia 5 alunos. Não é exatamente, era comum na altura em física teórica. Em Roma havia 10, portanto ele tinha 5 alunos.
Mas desses 5 alunos, 4 eram mulheres. Que era uma coisa raríssima na altura. As mulheres não iam à universidade. Por exemplo, a mulher do Maiorana quis ir à universidade, queria tirar um curso, e não a deixaram. A família dizia, a universidade não é para as mulheres. Portanto, aconteceu qualquer coisa, uma flutuação estatística enorme. Ele encontrou, na aula dele, 5 pessoas, 5 alunos, dos quais 4 eram mulheres, e uma delas, aparentemente, era capaz de parar o trânsito. Era aquele tipo de pessoa. Eu entrevistei a senhora com 94 anos. Há coisas que nunca mudam. Há pessoas na personalidade, mesmo com 94 anos, é óbvio. Esta senhora é uma força da natureza, tem uma personalidade fortíssima. E é completamente óbvio, várias coisas são óbvias, mas é óbvio que o Maiorana apaixonou-se por ela. E é óbvio que toda a gente gozava com ele por causa disso. E é óbvio que nada aconteceu. Seja como for, esta senhora foi de facto a última pessoa que o viu antes dele embarcar no tal ferry, no tal barco que foi de Nápoles até Palermo. E o que é que eu ia dizer? Eu entrevistei a senhora e uma das coisas que é mais tocante no meio disto tudo é que ao fim destes anos todos, a senhora com 94, 96 anos agora, a nota mais forte que se nota nessa senhora e nas pessoas em volta dele é um sentimento de culpa. E é uma coisa ilógica, obviamente irracional, mas, enfim, estas coisas são ilógicas e são irracionais, mas as pessoas acham que podiam ter feito algo mais por ele. É óbvio que ele estava num estado de depressão enorme e que as pessoas talvez não tenham ajudado o suficiente. E talvez seja esta a razão pela qual a ideia do suicídio é uma ideia que transtorna muita gente e preferem pensar que, de facto, uma vez que o corpo não foi descoberto, o que ele fez foi recomeçar uma segunda vida na Argentina, onde calhar. Eu acho que existe um fator psicológico importantíssimo em todas estas teorias alternativas do que é que aconteceu em Maiorana. Ele, de facto, foi visto, ao fim de 2 semanas, houve um padre que o viu isto é em Nápoles, nesta igreja. Ao que parece, apareceu uma pessoa muito parecida com ele, a perguntar se podia começar uma vida de frade ou de monges. E, aparentemente, é burocraticamente uma confusão dar a vida a Deus, vejam lá. Mas, ao que acontece, ele tentou, de facto, pelo menos de acordo com uns testemunhas, terá tentado entrar num convento. Há várias teorias de conspiração. A coisa que não falta são teorias de conspiração. Na Argentina, é uma possibilidade. Como eu disse, há um mosteiro em Basilicata, onde, enfim, é uma possibilidade. Há várias hipóteses que têm sido consideradas. Eu acho que, por exemplo, esta é a minha hipótese preferida. Em Mazara del Vallo, que é na Sicília, existe um vagabundo, ou existia, isto é em 1971, que era capaz de tirar raízes cúbicas de cabeça. Pronto. É uma possibilidade um tanto difícil. Acho que a cara dele é um bocado diferente, mas pronto, é certamente possível. Os nossos amigos da banda desenhada, obviamente, veem a coisa de outra maneira. Segundo os nossos amigos da banda desenhada, ele fugiu com extraterrestres, juntou-se aos extraterrestres. Ele era extraterrestre já para começar, de qualquer maneira. E no fundo, esta é a explicação. Bem, o que ele nos deixou foi isto. O legado de Maiorana é vastíssimo. Deu-vos alguns exemplos, mas, por exemplo, a alternativa que ele apresentou à teoria de Dirac é uma coisa que tem ramificações enormes, inclusive nas teorias de grande unificação correntes. Neste momento, a maneira como nós estamos a tentar descobrir se o neutrino é de Maiorana realmente ou não é uma coisa chamada decaimento beta duplo. Não sei se já ouviram falar disto, mas às vezes o decaimento beta acontece em pares. Obviamente, se o neutrino não for de Maiorana, se for de Dirac, se tiver uma seta, é necessário emitir estes 2 neutrinos. Portanto, é impossível ter um decaimento beta duplo sem neutrinos. Mas o que nós estamos a tentar descobrir é exatamente o decaimento beta duplo sem neutrinos, que é uma coisa que só é possível se o neutrino for de Maiorana, porque então é possível ligar estes 2 diagramas e, basicamente, isto é um neutrino virtual. Se não gostam de física, de qualquer maneira, o legado de Maiorana ainda é maior do que isso. Encontrei isto em Catânia. Pizza ettore Maiorana. Mozzarella, cogumelos, presunto, rúcula, grânula e tomate. Muito obrigado. Perguntas, vamos propô-las para a segunda, depois da segunda palestra, fazer as perguntas conjuntamente para as 2 palestras. Portanto, eu peço ao professor Gaspar Barreira para apresentar o professor Sérgio Bertolucci.
Boa tarde a todos. É um prazer. É um prazer ver uma sala cheia de jovens curiosos e para nós físicos a quem durante 364 dias por ano ninguém nos liga nada, é um prazer ver que às vezes há um dia no ano em que somos quase como estrelas. Eu creio que lá fora podem pedir autógrafos e isso é muito raro. É um privilégio apresentar o Dr. Sérgio Bertolucci, a quem eu usualmente confundo o nome e chamo Sandro, mas ele já não se ofende. Sérgio Bertolucci é, como vocês verão rapidamente e se aperceberão, é um físico, portanto, um animal estranho que faz coisas estranhas. Vocês já viram algumas estranhezas que fazem os físicos na conferência anterior. Tem uma longa carreira de físico por todo o mundo, é um vagabundo e neste momento faz parte da atual direção do CERN, onde tem a responsabilidade de ser diretor da área de ciência e computação. Na vida, como tudo, não basta ter mérito, é preciso ter mérito e ser fortunado, e esta direção do CERN e a comunidade de físicos ligados ao CERN teve o privilégio de viver nos últimos anos e nos últimos meses um dos momentos mais altos da física experimental de partículas, que culminou com a descoberta da eventual partícula Higgs no verão deste ano. O Dr. Sérgio Bertolucci tem enormes responsabilidades neste acontecimento. Eu quase que ia dizer culpas, mas falemos de responsabilidades. E partilhou, congratulemos-nos todos com isso, há pouco tempo, com a restante direção do CERN, do Prémio Especial da Sociedade Europeia de Física. Para terminar, queria só referir que o Dr. Sérgio Bertolucci é um forte amigo da comunidade de físicos portugueses, vem com alguma frequência a Portugal, connosco partilhar a sua experiência e o que sabe, que é mais do que muitos de nós sabemos, mas aproveita também, como hoje fez de manhã, para levar o bacalhau de Natal para a família. So, unfortunately, although I'm coming from a place where is the dialect of my place, which is in Italy, in Liguria, they say that if a guy from Genoa meets a Portuguese, it takes them half an hour before they understand they speak two different languages. I cannot speak really in Portuguese, so you will have just to do with me and just follow my English. I want just to tell you about the thing, as Gaspar was saying, this year has been a particular year at CERN, and in general, it has been a very good year just to celebrate many years of preparation, many years of risk, because you know, in fundamental research, if you know the result, probably means that you are doing the wrong research. So research is high risk type of things, but I will try just to tell you how well this type of research is fit to a modern society, and is maybe one of the best way of stipulating with our future a sort of life insurance. So CERN is all in this triangle, which is a famous triangle of knowledge. At the basis of this triangle, there is our mission. We want just not to be very shy, just to push forward the limit of the knowledge of the universe around us in the physical science. It looks very material, but is what has moved the progress of mankind in the last, since man invented the language. In order just to do that, anyway, we have just to develop a lot of technology, because
either the technology that we need for doing our experiment is not there, as it was the case when we conceived the Large Hadron Collider, the magnets for this machine, and nobody was sane in his mind could think that you could fabricate 27 kilometers of superfluid-cooled superconducting magnet. Or if the technology is there, it's too expensive. And then in this case, we have just to get smart. And by doing that, we give immediately back to the society something which is very valuable. One of the biggest success of CERN is, for sure, the web. 23 years ago, the web was still not existing. There were the networks. Networks were there, but networks were rigid things in which you could move information from one point to another, mail, files, but in a rigid way. The web has made every place, every node of the network, a user of information and the provider of information by instituting a new common language, which is what we are still using when we write http://. The web has changed our life in the last 20 years. Most of the young people who are here, if you ask them when the web was born, they probably respond, well, the year after Columbus discovered America, the web was there. But I can tell you I'm slightly older, it's not true. So now it's rated that between 15 and 20% of the world GDP is generated by the network. Of course, CERN did not patent it, because CERN, being paid by taxpayer money, in case that it's a big thing, wants us to put it at disposal of everybody. But CERN did a very smart thing, kept the intellectual property of it. So nobody will ever let you pay for writing http://. Very smart. The other thing in this triangle is the most fundamental thing in the research environment. In research, you need infrastructure, you need investment, but the really thing that you cannot do without is the brain of young people. Because older people are sometimes a bit more cultivated, but they have many more prejudices. And if you want just to really change things, you need the fresh view. And the fresh view is given by young people coming in, being trained, and looking at the thing that we are looking every day with a different side. So CERN is a very powerful place for training of scientists and engineers. And finally, we enjoy a very special situation, because since fundamental research comes before national egoism, outside ideologies, outside religions, we can put together many, many cultures, many nationalities. In this moment at CERN, there are more than 100 nationalities working in the same place. And you don't find on this globe many places in which a Palestinian works with an Israeli, an Iranian works with a US American, a Pakistani makes a piece of apparatus on top of which an Indian puts another piece of apparatus. This is very nice, very interesting. But our main thing is that we want really, our ambition, not only of CERN, but of all research, is just to change the paradigm. We are living in a society which is full of technology. So sometimes people think that is enough. Why we need just to look for the Higgs boson? Huh? We have everything. We have cellular phone, tablets, all the possible things, technology there. But technology will not reproduce itself beyond a certain limit. If a society knows how just to do candles, we'll do better and better candles, but we'll never make an electric lamp, because between the candle and the electric lamp, there are the Maxwell equations. And unless you make this paradigm shift, you'll never make an electric lamp. And this is an example of many things. You know, for instance, the web is one, but there are other things. The previous speaker was talking about antimatter. Now, when in 1929, this guy he showed, Dirac, was writing this equation in which essentially the outcome was
the existence of a sort of mirror universe done by antiparticle, or if you want, of normal particle traveling backward in time, nobody could think that we could use it in everyday life. Nowadays, when you do a PET scan, positron emission tomography, positron is the antimatter of electrons, and it saves our life. We use it as a commodity. So, let's hope that we discover the Higgs boson, and I'll show you that probably we did write that Higgs boson. But what we know for sure is that we will not make a washing machine done with Higgs bosons, but we don't know what is the implication in 20, 30 years from now from this understanding and this jump we did. So our business is grand. We know that the universe was born about 14 billion years ago, and since then it has expanded up to the dimension of 10 to the 28 centimeter. If you think that 10 to the 28 is a big number, it is indeed a big number, I was told that it is the square of the national debt of US in dollars, okay? So it's easier just to remember. And if you want just to study how the universe works now, we have the idea that it would be nice just to understand how it was working at the beginning, when it was very young. Because at that time, it had still not yet enough time just to differentiate. It was showing its symmetries in much more explicit way. So our attempt is just to go backward in time and study the universe how it was at the beginning. And that we can do in many different ways, fortunately. For instance, we can do it by looking at distant objects. If you look at the galaxy, which is 1 billion light years away, since the light and the information travels at the finite speed, what you are looking now is you are looking at the universe as it was 1 billion years ago. And the more distant you look, and we are getting better and better in doing that, the more closer you go to the beginning of the universe. And now, this approach has a limit, because going backward and backward in times, so you do the first billion, the second billion, and so on, you arrive to a point in which the universe was so hot and so dense still that all the information which was emitted was reabsorbed. So it became dark, so light could not escape. And this wall is located about at 350,000 years after the beginning of the universe. So let's do the same picture as before in this scale. This is a logarithmic scale. Every tick is a factor of 10. These are the dimensions of the universe. These are very small dimensions of this fluctuation of the vacuum which started the Big Bang, everything. And we have calculated this thing in such a way that our size, the size of the man, is here in the middle. And I put it a random person in there, for instance, Gaspar. And if you want just to do the thing of looking distant, we use all the possible new objects, and we are building better and better objects in that. And Portugal is forefront in doing that, because it is participating to a number of very important experiments. And if you want just to do the other way, study the small distances and going backward in times, what we can do is just build super microscope. Since a particle is also a wave, the higher the energy we give to a particle, the shorter the wavelength associated to this particle is. And if you have a very short wavelength, you can distinguish between 2 points which are very close. On the other hand, a small wavelength means very high frequency. Very high frequency means very high energy. So if you have 2 beams of particle at very high energy, so very short wavelength, what you are doing when 2 of these particles meet, you are doing in a very small volume, and for a very tiny amount of time, you are reproducing the situation which was very close at the beginning of the Big Bang. And the more
you go up with energy, the closer you go to the beginning of the universe, to higher density, to higher energy. And with LHC now, we can explore how the universe was a millionth of a second after the Big Bang. So you say, well, you are almost there. You know, most of the nice things have happened before that. Okay, how we do that? The thing is that in order just to do that, we built a tunnel, 100 meter underground. This is the Lake of Geneva, and this is the airport. And this thing goes around underground, and it's full of magnets. Each one of these magnets is 15 meters long, and the technology of this magnet has already gone into most of the machine for magnetic resonance that you use when you injure your knee and you need a thing like that, because this superconductor developed for this magnet has very good properties which make it very easy just to use for commodity magnets. And around this ring, this microscope, you need just to build the eyes just to look at this collision. And the eyes are this gigantic experiment, which I will show you a bit more detail. This is one of these magnets, and these magnets are a marvel of technology. If you think that, for instance, inside the tube where the beams go here, there is a vacuum which is 10 times better than the vacuum that you would find in the deep space. If you think that all these magnets are kept at a temperature of only less than 2 degrees above the absolute zero, which means that these magnets are colder than the average temperature of the universe, which is 2.7 degrees, and these are only 1.9 degree Kelvin. If you think that the energy of the beams which are going in there are equivalent to the energy of a big aircraft carrier, which runs at about 20 knots, and you know, in this case, this beam is concentrated in very tiny pencil. So you better not let it escape randomly, because otherwise you can cause a lot of trouble to your beautiful instrument. So all the control system has just to be not only foolproof, they have just to be physicist-proof, which is even more difficult. And these are the experiments. And this experiment, this is a 5-story building. This is Atlas. This is CMS, that for their sake, they are very modest. They called it compact muon solenoid. This object weighs 3 times the Tour Eiffel, okay? And this is how these things were built. For instance, Atlas was built like a bottle, a ship in a bottle. Was a big bottle and a big ship. As you can see here, this is a person, and I can tell you it was not particularly short. And this is CMS, which instead was put down in big chunks, and this chunk alone was 2,000 tons. And it took a few days just to go down these 100 meters, because it had only a few centimeter clearance in this thing, and if things start making the pendulum, you don't want just to be there. Of course, these experiments are not only big and very sophisticated apparatus, because they have order of 100 million channels. The fact of this experiment which makes them remarkable is not that they are big, that they are big and precise. Because if you make a thing which is 25 meter high, 50 meter long, and you want just to know each single detector component to a few thousandth of a millimeter, you have just to think in a different way, organize in a different way, and put a feedback and control system such that this thing can be followed at the level of a tenth of a millimeter or 100th of a millimeter. These experiments are also producing an enormous amount of data. Think of 100
100 megapixel camera. These are 100 megapixel camera. The difference is that they can take 40 million pictures a second. And in that second, they look at all these 40 million pictures, and they keep only the 1,000 pictures in which the proton laugh. So this is the very nice thing. And they produce, nevertheless, an enormous amount of data. If you were going just to write the data they produce in a year on DVD, and you pile up the DVD without the cover, you would make every year a pile of DVD as high as 4 times the Mont Blanc. So we had just to get smart. And in order just to digest all this information, we went to the next thing after the web, which is the grid, which is taking essentially 250,000 of computers in the world and let it work coherently, just to look at this data, across a geographic network. And there are, in this moment, if you go to Google and you look at the monitor, which is open, of the grid, you see that in this moment probably there are running on this network 200,000, 300,000 jobs, different jobs, with a movement on the network which is equivalent as everybody in the world would be making 10 telephone calls at the same time. Why we are doing that? Essentially, we know that all the matter of which we are made of and all the matter which has just to be there at the beginning of the universe, and it is there also in some very small amount, is essentially described by these few components, 6 quarks and 6 leptons. There are elementary particles in the sense that you cannot subdivide them yet. And this particle, so we are done essentially, all ourselves is done by UD and electrons, and then there are neutrinos, as the previous speaker was saying, because neutrinos, for instance, are very important. A lot of neutrinos are emitted by the sun, because all the reaction going inside the sun, the weak interaction, are emitting an enormous amount of neutrino. And they are also very important in conveying energy in and out of the sun, because the light, before getting out of the sun, it takes several hundreds of years because it scatters. Neutrino can go instead through that, so they cool the sun. Otherwise, it would probably blow. And then there are particles like this, photon, gluon, and these heavy photons, which essentially are carrying the force among these particles. And these forces, some of them are very common, is, for instance, the electromagnetic force, the one responsible for light, responsible for chemistry, responsible for the fact that we are not going through this floor. There is the strong force, which keeps our nuclei together, because if you have just to keep together protons which have the same charge, the electromagnetic force will not work for that. And protons and neutrons, instead, they stay together, because there is another type of force which is stronger than the electromagnetic force. It doesn't care about the electric charge. It cares about another type of charge and keeps it together. And the weak force, which is responsible for the radioactive decays. And then there is a problem, because all these particles, at the beginning, they should have, of the universe, should have had no mass. And these particles instead have very much different masses. So the story goes, at the beginning of the universe, essentially, is the concept of the vacuum. Suppose that in this room we take first away all the boys, then all the girls, then all the furniture, then all the rest. There is something which is still remaining in there. It's the gravitational field. So there is something, because if I put a piece of matter there, it will fall down. Then, okay, we move away. We go into a part of the space where the gravity is very weak because there are no masses around. And still, we would find that there is something in there that we cannot remove. And this something is the Higgs field. So the vacuum
there is nothing more full than the vacuum. But how we can tell that? So the story goes like that. At the beginning of the universe, when the universe was very warm, the average, the minimum of energy was at 0 of this Higgs field. So the Higgs field was there, but since its minimal energy was 0, was not interacting with anything. So all particles had no mass, were all equal. Fact is that this would have been a bit problematic, because with no mass, we wouldn't be here. Because with no mass, if an electron had no mass, you cannot make an atom. If the quark had no mass, you cannot just put together, the component for making. So essentially, we would not be here. Fortunately, when the universe cooled down a bit, about 100th of a billionth of a second after the Big Bang, so pretty at the beginning, that's why we are interested just to study this part, there was a phase transition, like when the water becomes ice or things like that. And in this phase transition, essentially, the minimum went down. So essentially, this field decided, imagine that rotated in 3 dimensions, is like a sombrero hat. It went whoop, into one of these minima, and essentially started interacting with all the particles around. And depending on the strength of this interaction, essentially is giving the strength of this interaction is the mass of this particle. And there is an example which was famous some year ago. There was a sort of competition. Suppose that you have a party, and the party is the Higgs field. And then at some point, Einstein walks in. In the example of many years ago was Mrs. Thatcher. And then everybody goes around it, because it's very famous. And so he has a lot of interaction. So he acquires a big mass. If I go in there, nobody knows me except Gaspar, so I can walk through the room and get to the bar and have my drink without being disturbed. So it would be one of the few cases in which my mass is small. And but in order just to expose this field and just to see what the Higgs particle is, the Higgs particle is nothing else than the perturbation of this field. Because it's enough that the person comes in and say, Einstein has just declared that all the theory of relativity that he has written is plainly wrong. Then people gather together just to discuss it. And these are the Higgs particles. And that's why now we can tell that we are observing the Higgs mechanism if we observe Higgs particle. Then this particle, this gathering, live very short time. So we form them, the excitation of this field, they decay, and what we observe is their decay. This is a beautiful event of CMS, in which this particle decays into 2 photons. And if you measure the energy and the angle between these 2 photons, and you repeat it many, many times, this type of event, you will find that when you reconstruct the mass which gave origin to these 2 photons, you will find always more or less the same value. You'll find a peak, and this peak will tell you that you have discovered a new particle. And this is what, as a matter of fact, CMS saw. You know, it was, and of course, nature is not so easy, so there are many other things which produce 2 photons that we call background, and we have just to see this signal on top of a background. And just to make a small sketch of what is happening, and you have just to think that you have just to multiply it by billions and billions times, finding a needle in a haystack is a much easier thing than finding a Higgs among all these things. So imagine this proton. As a matter of fact, is a bunch of protons, is 100 billion protons in a packet, hurling against another bunch in other direction. They hit each other in the middle of the experiment, and they give origin to these other particles which nowadays are no longer existing, but we
we are going back in time just to reproduce them as they were produced at the beginning of the universe. And what we register is essentially these events, we analyze them, and this, for instance, is what the other experiment sees in another decay. And when you start finding things like that, you say, well, maybe I have a particle. And this is when, of course, you start having events like that. It's not that from one day to another you find it. It's a long process in which you have just to convince yourself that it's not a fluctuation, that nature is not taking you by the nose. And we have a way in which we can decide when a thing is not a fluctuation. The probability that is a fluctuation should be less than 1 part in 30 million. And then in this case, we can declare it that is a discovery. And essentially, before going there, you have just to be able just to reconstruct things like that, in which, you have just to reconstruct all this interaction and pick up in this, all these particles, the one of your interest. And then you analyze it. You start seeing a small ripple here, and then you get more data, it goes up, then you refine your analysis, goes back, then it grows with the data, and then it gets to a point in which essentially you can call it a particle, also because the two experiment independently, they see the same thing in the same place. So what now? Now we have discovered it. The Higgs mechanism is the simplest way in which we can give mass to particle. But it's not answering all the things. And first of all, we don't know yet whether it's the Higgs particle or is one Higgs particle, because there are models in which, for instance, you need just to have 5 Higgses in order just to accommodate what you see. And one of the ways in which we will tell soon whether it is a Higgs particle, a Higgs-like particle, or the Higgs particle, is just studying its property. Because once you know its mass, in the standard model, in the theory of nowadays, we know more or less how it should behave with a very high precision. And for instance, studying its properties, like how many times it decays in photons, how many times it decays in these heavy photons, which are W and Z, how many times it decays into quarks, into fermions, we will tell whether it is the real thing or another thing. And of course, for a theorist, for Higgs especially, who was very moved by the idea that almost 50 years after the conception of this idea, and in his own lifetime, he could see it realized. But for an experimentalist like me, the nice thing is just to find something which is not described by a theory, because it's the way in which you can push the field just to proceed. And we have very good reason to know to think that we cannot be happy with that, because there are so many things that we don't understand, and some of them are very macroscopic. Not very many years ago, by looking at the universe, we have discovered that there is in the universe a form of matter which does not emit or absorb light, which has no electric charge, therefore, and we see it only through its effect through gravitation. Because if we look in places in which, for instance, there are no stars, we see that the light of the galaxy which are behind this place is deviated, like there is a big gravitational field done by a lot of mass. If you look at spiral galaxies also, their speed of rotation, which we can measure very well, is not consistent with the dimension and the mass they have. So, and we have just to add a lot of mass that we don't see. And this dark matter is much more than all the matter which constitute ourselves, the star, the galaxy, the universe that we see. And then, in the last few years, we have even discovered another thing which is even more amazing, is that the universe not only is expanding, but is accelerating its expansion. Like there is an internal pressure which
a force which blows it and accelerates its expansion. And when you count how much energy and mass are a measure of the same thing, is 70% of what is out there in the universe. So after many years of our model, we know that our model describes pretty well only 4% what is out there. And there are many things which are unresolved. For instance, not only what is dark matter, what is dark energy, but maybe that the explanation is even more simple but far-reaching. You know, 100 years ago, one of the big achievements of modern physics was not only just to write new equation, but to write new equation in a different space. At the beginning of the last century, Einstein essentially told us that we are not living in a three-dimensional space and then there is time. But he told us that space and the three spatial coordinates are working together. So they are the same texture of the space-time. And this has changed our perception, and not only our perception. You might know that you have just to put in your car navigator or your GPS, you have just to put a correction for the fact that if you're looking at the clock who is on the satellite, which moves at a certain speed, which is small compared to the speed of light, but is not negligible, if you don't put the fact that that second, when you look at that clock, 1 second of that clock is slower than the second of your clock at rest on your wrist, you will be off-road by about 170 meters every second. And not only that, you have just to put also the fact that the light, the waves that the satellite sends to your thing just to make this triangulation, they feel the fact that there is the mass of the Earth, and so which moves, which bends the space-time lines, so the light is following them. For the light, following the space-time line means going straight. But as a matter of fact, when you calculate it respect to a geometry, a Euclidean geometry, you have just to make a correction. And, you know, our GPS is also a living proof of the other theory. You can imagine just to build your cellular phone with thermionic valves. It would be bigger as this palace, consume probably half of the power of Lisbon, and need the Tejo just to cool it down. But without quantum mechanics, you cannot go from a thermionic valve to a transistor. So you know, things that when quantum mechanics was done was not done. There are, this is a number of Nobel Prizes in the last 40 or 50 years, and which had contributed to development of this thing. The only one in color is Peter Higgs, because he didn't get the Nobel Prize yet. And there are very many way out. Of course, theorists are very generous, as I always say. The problem is that nature is picky. So nature doesn't care about the theory. The nature has its own ways. But there are very elegant ways just to solve most of these problems which were put in there. And some of them are very, very promising. And we have started with LHC just to investigate all of them, not only the Higgs. And this is the thing that we have just started doing, because now in 1.5 years from now, slightly more, almost 2 years from now, when we restart after this very long shutdown, the LHC will have double the energy. So we can go a factor of 2 closer to this famous beginning of the Big Bang. And supersymmetry, for instance, the existence of particles which are a sort of a mirror property respect to they would realize a very nice symmetry between mass particle and force particle. Would be the next big elegant way to solve a number of problems. And this particle could be the component of dark matter, or the extra dimension. Now we have explored this extra dimension already up to distances which are very well below 10 to the minus 18 centimeter. And
we are keeping doing that, hoping that at some point we see the thickness, we can open them somehow. But of course, it's not only that, it's not only abstract speculation, because by doing that, we are keeping doing a lot of technology. And if you cross the things that in a place like CERN, people learn to do with societal needs, there are some obvious crossing. And one of them, for instance, is the application of our technology to medicine. But in general, the research and fundamental research sometimes is seen as a thing which is a bit separated from the rest. In a modern world in which knowledge is becoming global, there is not pure science, applied science. There is science, there is good science and bad science. And good science needs just to have fundamental science and application of science, which have just to work together in a sort of feedback. And not only that, the other thing is that it is necessary that this thing get an organization at a scale which makes it sustainable. And Europe has an advantage because in Europe we are used, not only we successfully, just to have network. So it's very important that Europe has a place like CERN, which is not a laboratory in another country. Is your laboratory as Portuguese, is my laboratory as an Italian, is the laboratory of a German, is the laboratory of all the community which has decided just to have a central hub which is in the middle of a network of infrastructure which are present in every country. And this is very powerful. Let me give you an example for the medicine. So at CERN we know just to do detectors, accelerators, and computing. And you know that in the world there exist in this moment more than 20,000 accelerators. Less than 200 of these accelerators are used for research. Most of them are used for medicine, for cancer treatment, essentially for producing gamma rays, and for industrial application. Now, the problem with gamma rays is that if you have a deep tumor, the gamma rays, when they interact with matter, they're absorbed exponentially as a function of the depth. So if you have a deep tumor, before you irradiate the tumor enough, you can damage healthy tissue. And you don't want just to do that. People got smarter because instead of going always in the same direction, they made beautiful machines that go around it. But it would be very nice just to have something which you can send deep inside the body without doing very much damage. And when it gets where you want just to do the damage, makes the maximum damage. And this is, for instance, if you use heavy particles like protons, or even better, light ions, like carbon ions. And this, for instance, allows just to treat tumors in places where they are not surgically reachable, or where it's more efficient just to kill the cell with radiation than with surgery. In order just to do that, you have just to know where the tumor is. So you have just to have very sophisticated imaging, and you have just to have very sophisticated way in which you simulate the treatment before doing it. This is one of the machines operating in Europe. This is in Italy. There is another one in Germany. There is another one in very advanced construction in Austria. And this machine can treat about 5,000 patients a year. So it's not a research machine. It's in an hospital. It's big. And of course, the problem of this machine is that now they're still rather complex and reasonably expensive. Although, I mean, it's very difficult just to quantify the value of the life of a person. But CERN, for instance, now is trying just to make them a new design, just to make them compact. This machine has been built through a design of CERN, the generator at CERN about 15 years ago. Now we are progressing and doing a thing which is 10 times smaller, much less expensive, and easier to operate. And then imagine. This is a thing, is a project which puts together
a positron emission tomographer with an ultrasound probe, in which Portugal is also involved. And this is the result of this object, which is a mammographer, and it has a resolution of 1.5 millimeter, whereas the best commercial thing now is in this region. And you know, the difference between detecting a tumor at this level or this level is about 2 years in survival and the diagnosis, which is a big difference. This is another nice combined thing of a CT scanner and the PET scanner. A CT scanner gives you the shape. The PET tomography gives you the physiological thing. It tells you not only how a part of your body is done, but if there is a tumor or not. And this is the skeleton of a mouse sacrificed to science, which has embedded in his stomach a very small source of sodium-22, and you can see the level of details that you can get. And this is another probe. The other thing that we are using very much is computing, because computing and the grid is migrating into society, and in one of the places of privilege where it goes outside science is health. You know, in this moment, the people going into internet, the second most sought topic in internet are things connected with health. The first one, I leave you an exercise, but I tell you it's not sport. And it's... and the idea, for instance, that you can use big computers and big centers, which are not under your desk, just to study things that otherwise you could not do because you want just to... For instance, this study, in which in essentially less than 2 months, it was done a study on a chromosome which is responsible, a mutation of a chromosome which is responsible for a heart disease, was done in 45 days. It would have taken years just to make it with conventional ways. And all the fact that, for instance, in the protein database, all the proteins are being recalculated, and people find a lot of bugs because previously all the diffraction analysis was done in a very scarce way, again uses this. And this is an example of this treatment planning using the grid and using the program that we developed on that. And this is another example which is still going on, in which you succeed just to put together the best specialists across Europe, the best hospital, for curing three forms of illness of a child: arthritis, cardiac disorders, and brain tumors. And you put together the best places in Europe, and not each one of these places has all the competency. But when they put all them together and they can work with the same set of tools, they become very powerful and they can essentially gain a lot in this thing. It has been already one of the few cases in which not only this thing has been used for research and for understanding better, but it helped physically the doctor just to make more better decision, clinical decision. Finally, let me spend 2 words about our field, because it's becoming very interesting how we work. You know, at CERN in this moment, there are about more than 14,000 people being registered at CERN. So it's a big community, and people often from the industry, from companies, ask us how you manage just to work and just do this thing. They underestimate one thing, because science is perceived just to be very complex. As a matter of fact, it's one of the simplest activity of mankind, because all people doing science, they obey a minimal set of rules, which is the scientific method, and so the rules, the basic rules, which are shared by everybody, are few
simple, and shared. That makes a society simple. The other thing is that science has a funny mix, because science is one of the less democratic things that mankind has invented, because you cannot decide who is right by vote. Because if now we say pressure is a vector or a scalar, so we cannot decide by raising hands. It makes no sense. There is a way of doing that. And since it's not democratic, you have just to grant that the single guy who has the right idea in this room can defend it, can be scrutinized fairly, so it has just to be done in the most democratic way. So is another thing. So we are a sort of a very interesting ant colony just to study because of our dynamics. The other thing, which is the motor which moves this field, and for the people who were here this morning, you have seen it, an example at work, we are based on collaboration and competition. And these two things are always together. They have even invented a new word just to tell it in the business school. They call it co-petition. And if this morning you would have seen the presentation of Atlas and CMS, they see that these people collaborate because they want just to get there, but they compete anyhow. So it's nice. It's a good thing that you see. And now that they pretend they're friends, I see a few of them over there. And they are friends, as a matter of fact. And there are a lot of prejudices about scientists. Now, for instance, we don't go around, we don't all have long hairs, we don't go around with white coats, we don't live in a world, so for instance, today before coming here, I had a very nice bacalao and I enjoy it very much. It's not that I'm only nourishing myself with Higgs fields and so on. And we don't find, the other thing which I want just to tell you is that most of our work is routine. It is routine, but we are a very pragmatic community which is very capable of addressing big questions in a very pragmatic way. And the other thing that the scientist is genius, intelligent, please believe me, is not true. The number of idiots among physicists is totally equal to any other field, because there is only one theorem, which is called the famous Cipolla theorem. Carlo Cipolla is an historian who wrote a beautiful essay on stupidity, which I recommend. And the first theorem says that the number of idiots is independent from race, instruction, job you are doing, social status, and is a constant. And it applies to our field perfectly. We don't believe to the second theorem of Cipolla, which is the really devastating one. The second theorem says that the amount of the intelligence in the world is a constant and the population is growing. And this is, we don't believe that. No? We would like just that the intelligence grows at least as the population, but if possible, even more. And the other thing which makes this field is that we are not a religion of truth. We know that whatever we find is provisional, is the next step. Because for every answer, we open deeper, we hope, questions. So is a preliminary, constant just search. And this is also what makes us very much different from religion, or if you like, we are a religion of the critical and constructive doubt. And the other thing is that in order just to manage it, you cannot manage it through authority. Because in this field, being respected and being able just to generate shared decision is the name of the game. And I can tell you that authority doesn't count very much in our field, because if you are the director of research of CERN and an idiot, in this field you are first an idiot and then the director of research of CERN, which will make your life very miserable, I can tell you. And because people are... On the other hand,
the fact that we are capable of working all together doesn't mean that we are thinking that everybody is equal. We have just to be capable every time in the orchestra just to pick up the solist. Because this field needs big orchestra, but needs big solist. And the gifted solist has just to be picked up because this is what moves the field in these paradigm shifts. And so this is how more or less we work. In conclusion, this year has been an historical year. I should not minimize this while we have found another particle. This year will be remembered in the history of physics as one of the important years of the last 100 years. And we are just at the beginning of that, so we are very thrilled what we can find in the future. We think that we have just to use this moment of success just to be very, very looking at the future and pushing it through the governments, through the stakeholders, even in, and above all, especially in this moment of crisis. Because I travel a lot, and I see that in the Western countries, I think that we are doing a very strategic mistake, because knowledge is already, and will be more and more, the more important commodity in the world. Will be more important than oil and things like that. Knowledge will be what will move the world. And if you go into the so-called emerging countries, which have emerged a lot already, like China or India, you should really see how much these people are investing in fundamental knowledge. And if we are doing the other way around, we are not essentially granting ourselves and our children a very nice future. So I always conclude just in a world which sometimes looks only at finance, that trading future with futures doesn't seem a very smart idea. Thank you very much. Antes de passar às perguntas que iremos fazer para os dois palestrantes e as pessoas que queiram fazer as perguntas em português, nós depois podemos traduzi-las para o Sérgio, para as perguntas que forem para a parte do Sérgio. Yes, I understood. Okay. O Sérgio vai dizer umas pequenas palavrinhas sobre a rede que motivou a conferência que tivemos por estes dias. Well, this is a particular conference, also because we want just to recognize. He is not in the program, but that's why he is in the program. All what this guy, Mario Pimenta, has done for physics for a school which has been very, very successful up to now, which at the beginning was difficult just to start, and now. But this guy, although he looks laughing and is very persistent, I can tell you. If he has something in mind, he will make it. And he made it. Now there is this beautiful network. I was talking about network before, which is essentially working very well among many universities. He has a very nice doctorate school, and of which I'm honored just to be from time to time coming and do lectures. And then there is also these conferences. And one of the small gifts that we want just to give Mario, just to remind him that he is young, but not that young, because he has started all this, is all the poster of this series of conference, from the first one to the last one, and we want just to thank him very much for that. To the table as well. Yeah.
Yes. Seguramente que agora vamos passar à parte das perguntas e suponho que deve haver bastantes, mas é sempre a primeira que é difícil. Portanto, quero ver um braço no ar. E podem pensar se a pergunta é mais relativa à primeira palestra, será para o João, ou mais relativa à segunda palestra, que será para o Sérgio. E a primeira é sempre difícil. Parabéns ao corajoso. It's for Sergio. I would like to know if there's a high probability that we are just using the wrong detectors around the collision of the particles, and that's why we are not acquiring the knowledge of dark matter and dark energy that we may want. Well, you know, it is one of these questions that is difficult just to say, no, it's not true. We think we are not. And there are, the best way for doing that is that you are not, you are very redundant in both of the experiment. You are looking at the reality in a very different ways. And not only that, you are also looking at dark matter, not only at the accelerators, but you are looking at it in many other places. For instance, in very high, low background type of experiments, because dark matter, if exists, should exist in the space. So there is a set of experiments which all of them, up to now, both at accelerator, in the looking at the, in this high resolution experiment, and looking at things that you look in the space, because you can analyze the fluctuation of. Up to now, they tell us that there is something in there, but we cannot detect it yet. And this is more or less consistent. Maybe also that, you know, dark matter, there are a number of prejudices. For instance, dark matter could be caused by this supersymmetric particle, but could be neutrinos. If there are sterile neutrinos of a certain type, they could be the part of there could be axions, which are another thing which is looked at since many years without success. Could be even a sort of illusion of the structure of the space-time, or the fact that the gravity could behave slightly different from what we think. So in this case, you know, there is on one side many different models and theories, and on the other side, the experimentalists who are trying just to look at it in a very different ways, because we want just to exclude what you say, which is the nightmare of everybody, that we are not looking at it properly. Agora temos um cacau à nossa espera, oferecido pela Ciência Viva. Mas que, pronto, a primeira pergunta já foi, eu não vejo muitos braços no ar, mas agora é preciso lançar mais uma ou duas perguntas. Vamos lá, não sejam tímidos. Pedro, uma em baixo, outra em cima. Bom, se calhar a minha pergunta não faz muito sentido, mas é uma curiosidade minha. Sou bióloga, li o livro do Mais Rápido que a Luz, gostaria de saber, não tem muito a ver com a conferência que deu hoje, mas até que ponto é que o CERN também poderá ser importante para provar, ou não, a hipótese de que inicialmente a luz era mais rápida do que aquilo que foi proposto. Obrigada. Suponho que a pergunta seja para mim, não é? Está bem. Não, quer dizer, nós quando falamos de variações de constantes, e falou-se, por exemplo, neste congresso, várias vezes durante a tarde, estamos a falar numa escala normalmente de bilhões de anos, milhares de milhões de anos. E, portanto, o que ele disse em termos de um paralelo de energias e dentro de aceleradores e tempo, não é exatamente correto, não é exatamente aplicável no caso de variações de constantes. Portanto, eu acho que é mais cosmologia, mais observações astrofísicas, observações do princípio do universo, que vão ser mais relevantes para esse tipo de questões. Nos últimos anos o que tem acontecido é que tem havido mais... Estamos a empurrar cada vez mais essa questão para a primeira fração de segundo. Então, estamos a falar mesmo de energias muito mais elevadas do que aquelas que realmente se conseguem observar no CERN. É essa a resposta.
you want a translation? Well, more or less I got it. So the question was about varying constants, and specifically varying speed of light, and whether accelerator physics could shed light on this. And, well, what do you think? Yeah. Well, on the varying speed of light, Well, varying constants in general. not the accelerators, I don't think so. Choose my answer. Yes. Boa tarde. Uma parte da questão que eu tinha já foi respondida agora. De qualquer maneira, eu estou aqui com alunos e o ano passado, quando se falou dos neutrinos mais rápidos que a luz, eu penso que talvez não tenha conseguido explicar da melhor maneira a falha que houve. E, visto que temos aqui especialistas, gostava de uma ajuda, de uma explicação mais simples. Obrigada. Bem, a culpa não foi minha, portanto acho que é melhor ele responder à pergunta. So the question is about the neutrinos being superluminal. Yes. What happened? Yeah. Well, this was a classical example of difference of working on science respect to other things. You know, physicists publish their mistakes. Doctor put them underground. So is the thing. It was simply it was a mistake. It was essentially this group, after having taught and made all the possible verification, they couldn't find the mistake. But the good thing about the scientific method is that you don't believe a single experiment, because if a measurement is solid, should be possible just to repeat it in different places with different methodology, and still the result will stay. It turned out then at the end that this experiment was repeated by other 3 experiments and by the same group itself. And while they were preparing with a more refined way, they discovered a very simple thing, that they had made all the possible, looked at the possible complicated connection, and was simply a connector which was not pulled all the way down. And, you know, sometimes nature is cruel. And this was causing a clock, a signal which was being corrected, just to arrive late, because it was attenuated, because it was a fiber. And since you were taking away this time, you were taking away a longer time, so we were making the neutrino faster. And so it was a big disappointment for this group, but in a sense was a good way, although I mean not the most popular way, just to show people how science works. And so you have just to, and there was a very nice recognition of that. There was one of these big newspaper, Le Monde. He made a big editorial on the first page and said, you see, politicians should learn from physicists. You know, they have the courage just to publish their mistake, put it to the criticism, and have been blamed for that, because, I mean, these people were not happy just to go around and say, you're the people of the neutrino, the superluminal neutrino. But, of course, we respect their decision. True that someone tripped on the cable? Well, maybe. The problem is that there was a weakness. The weakness was that cable should have been under constant monitoring, and it was not. Because everything which can go wrong will go wrong. And you have just to... scientists should be very optimistic at heart and very paranoid in the brain. Mais alguma pergunta? Há pessoas que vieram de longe, isso eu sei. Não sei se estão motivados para fazer aquelas perguntas. Não sejam tímidos. Não, então acho que podemos ir todos saborear o belo cacau que a Rosalie e a Ciência Viva prepararam para nós, e que esta seja a primeira de uma série de conferências de Natal que se sigam também com muito sucesso.